Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta solenidade de abertura do 26º Colóquio Brasileiro de Matemática, organizado pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada INPA. Solicitamos a todos os presentes a gentileza de desligarem os seus telefones celulares. Informamos também, por motivo de pouco espaço aqui nesse auditório, que é até grande, nós temos ali fora a transmissão desta solenidade no telão. Antes de compor a mesa dirigente desta solenidade, em nome da coordenação do 26º Colóquio Brasileiro de Matemática e do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, INPA, desejamos registrar e agradecer a presença dos senhores participantes do colóquio e de dirigentes de instituições ligadas à pesquisa e ao ensino da matemática. E é com muita honra que, a seguir, convidamos as autoridades e personalidades que nos prestigiam com a sua presença para participar da mesa diretora desta solenidade. É com prazer que convido inicialmente o nosso anfitrião, professor César Camacho, diretor-geral do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada INPA. Temos a honra de convidar o professor Ricardo Gataz, superintendente da área de universidades e instituições de pesquisa da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, representando neste ato o senhor ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, Sérgio Machado Rezende. Convidamos à nossa mesa, com muito prazer, o Dr. Nelson Maculan, secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Convidamos o professor Márcio Gomes Soares, o coordenador do 26º Colóquio Brasileiro de Matemática, para a nossa mesa. É com prazer que convidamos à mesa o professor Marcelo Viana, diretor adjunto do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, INPA. Recebemos em nossa mesa o professor Jacó Palles, presidente da Academia Brasileira de Ciência, ABC. Por favor, professor Jacó. Convidamos também o professor João Lucas Barbosa, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, SBM. Nos dê a honra da sua presença, professor. E, finalmente, convidamos, com muito prazer, o professor Otávio Velho, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, representando o presidente, professor Marco Antônio Raup. Bem, nós solicitamos que todos agora se ponham de pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Anunciamos neste momento a mensagem de boas-vindas do professor César Camacho, diretor-geral do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, INPA.
Boa noite a todos. Tenho o prazer de dar as boas-vindas, em nome do INPA, aos participantes do 26º Colóquio Brasileiro de Matemática e, ao mesmo tempo, expressar a nossa satisfação e alegria de ver o elevado número de participantes inscritos. Essa é uma mostra clara da vitalidade dessa atividade e da importância que adquiriu na nossa comunidade. Gostaria também de transmitir a mensagem do professor Eduardo Krieger, presidente do Conselho de Administração do INPA, que não pôde estar presente nesta ocasião e que congratula a instituição pelo sucesso do colóquio e expressa o desejo de um bom trabalho para todos os participantes. Ontem, no Teatro Municipal, por ocasião da celebração dos 50 anos do colóquio e com os olhos voltados para o passado, observávamos que, por seu caráter nacional e abrangente, o colóquio é um retrato bianual da matemática brasileira. Hoje, com os olhos no futuro, podemos também inferir que esta é uma oportunidade para refletir sobre a evolução e o porvir da matemática no país. Apesar da falta crônica de bolsas e de condições adequadas de trabalho em algumas instituições, a matemática brasileira mostra indícios claros de um sólido progresso, com uma produtividade elevada de seus pesquisadores, a implantação de novas áreas de pesquisa, formação estável de mestres e doutores, embora esta formação seja ainda limitada em boa parte de nossas instituições. Tomando-se como exemplo o INPA, formam-se aqui em média por ano 30 mestres e 13 doutores. Realizam-se 12 reuniões científicas internacionais por ano. O intercâmbio científico mostra cifras elevadas. Para um quadro de 37 pesquisadores, passam pelo INPA pesquisadores nacionais e estrangeiros que somam por ano mais de 400 visitas mês, o que equivale praticamente a dobrar o número de pesquisadores do quadro. Por outro lado, há vários anos, a SBM vem apontando com veemência que existem indícios claros de falta de profissionais, o que tem se refletido na ausência de candidatos matemáticos qualificados nos concursos públicos das universidades para preenchimento de vagas de professor. Em outras palavras, é preciso que a matemática cresça, que além de mostrarmos a qualidade e sofisticação da nossa matemática, sejamos motivados a promover um período de crescimento da matemática como instrumento estratégico do progresso da nação. Em diversos ambientes estão surgindo propostas. O Conselho de Administração do INPA encarregou-me da elaboração de um plano com esse objetivo. O mesmo fez o ministro Sérgio Rezende, da Ciência e Tecnologia, de Público, recentemente na Academia Brasileira de Ciências. E na SBPC, o ministro Rezende foi enfático em recomendar a utilização da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP, como um instrumento para esse propósito. Com efeito, a enorme participação de estudantes na OBMEP e o fino talento que mostram os primeiros colocados nessa competição justificam um programa especial de iniciação científica para eles. A OBMEP é realizada pelo INPA e pela SBM e é dirigida a estudantes da rede pública de ensino da quinta série até o ensino médio. Na primeira OBMEP, realizada em 2005, participaram 10 milhões e meio de estudantes. Na segunda OBMEP, em 2006, foram 14 milhões e na terceira OBMEP, este ano, inscreveram-se 17 milhões e 300 mil estudantes. A OBMEP é um programa que funciona em blocos de 2 anos,
Um bloco consiste de 2 provas, no primeiro ano e de um curso de iniciação científica no segundo ano. A primeira prova serve para selecionar por escola os 5% de alunos melhor colocados. Estes passam a uma segunda prova que determina a classificação final. Os 3.000 alunos melhor colocados recebem uma bolsa de iniciação científica júnior do CNPq, de um ano de duração, e um curso especial realizado nos fins de semana a cargo de 200 professores universitários espalhados em todo o país. As informações que recebemos desses professores é a de que estamos lidando, de fato, com estudantes de muito talento que, se bem orientados, poderiam encaminhar-se sem dificuldade a prosseguir uma carreira técnica ou científica de sucesso. Fomos recentemente encarregados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia de estender esse curso de iniciação científica a um programa de iniciação científica de vários anos de duração, que tenha por propósito encaminhar esses excelentes estudantes até seu ingresso na universidade, de maneira a propiciar-lhes um acesso ao conhecimento avançado. Desta maneira, esperamos estar contribuindo para o crescimento não só da matemática, mas também das ciências e das engenharias tão importantes para o progresso do país. Muito obrigado. Passamos a palavra neste momento para o professor João Lucas Barbosa, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática, SBM. Senhores membros da mesa, autoridades aqui presentes, caros colegas, caros alunos, senhores e senhoras, 50 anos nos separam da realização do primeiro colóquio brasileiro de matemática. Em certo sentido, nós podemos dizer que aquele colóquio marca o nascimento da comunidade brasileira de matemática, que cresceu e se solidificou ao longo dos anos, registrando o seu progresso a cada 2 anos em cada novo colóquio. Apesar de eu não ter sido um dos que participaram do primeiro colóquio, participei de muitos e posso dar o meu testemunho de sua influência, particularmente na formação e na impulsão dos jovens talentos para a matemática, no planejamento global do desenvolvimento da matemática brasileira e na introdução de novos textos que vieram eventualmente a se tornar livros importantes na formação dos nossos alunos. Serviu também, a partir de um certo momento, para marcar a presença da matemática brasileira no contexto internacional, com a presença maciça de participantes internacionais. Não posso deixar de registrar que a Sociedade Brasileira de Matemática foi criação de um colóquio, nasceu no 7º Colóquio de Brasileiro de Matemática, em 1969, tendo como primeiro presidente o professor Chaim Hönig, seguido depois do professor Manfredo Perdigão do Carmo, do professor Elon Lages Lima, do professor Maurício Matos Peixoto, professor de Jairo Figueiredo, do professor Jacob Palles e de tantos outros. Nomes que estão ligados desde aquela época com a realização, com a criação e realização dos colóquios. A partir do trabalho de todos os seus presidentes, a SBM expandiu suas ações, vindo a tornar-se uma das sociedades científicas mais atuantes, que publica 5 periódicos, cobrindo o espectro de composição de sua população de associados, edita várias coleções de livros destinados à formação da nossa juventude interessada pela matemática, mantém a Olimpíada Brasileira de Matemática e participa com o INPA na realização da Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas públicas. Todos esse é um trabalho, digamos assim, de grande monta para a sociedade que, apesar de reunir todos os matemáticos brasileiros, mantém umas dimensões reduzidas praticamente ao tamanho que ela teve desde o seu início. Então é com prazer que eu participo hoje desta solenidade que marca o início formal desse colóquio e compartilho com vocês a alegria de constatar que o colóquio continua ungido pelo entusiasmo, como sempre esteve ao longo de sua história, e com a presença marcante da juventude.
Muito obrigado. Ouviremos agora o professor Otávio Velho, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Senhores membros da mesa, caros colegas e alunos, eu, de certa maneira, sou um peixe fora d'água, sou antropólogo, gostaria de explicar isso, mas estou aqui representando um matemático, professor Marco Antônio Raupp, presidente da SBPC. E, de fato, é uma instituição onde eu me sinto em casa. Como membro do Conselho do ProSul, presidido pelo professor Lindolfo, eu estou regularmente vindo ao INPA e aqui já conheço e reconheço muitas pessoas daqui do INPA e também outros matemáticos como Nelson Maculan. É um grande prazer estar aqui e saudar a comunidade dos matemáticos brasileiros, através de vocês que estão aqui presentes, nos quais, em qual comunidade nós reconhecemos uma excelência de trabalho, que é um espelho para nós todos de outras disciplinas, sem dúvida nenhuma, e que nos orgulha a nós todos. E uma comunidade que, além de se pautar por uma excelência de trabalho, se pauta também por um sentido de responsabilidade social, ficou muito marcado através dessa iniciativa da Olimpíada de Matemática, que hoje está obrigando outras disciplinas, outras instituições de ciência no Brasil, a repensarem a sua relação com a sociedade brasileira e sua responsabilidade social. Por tudo isso, eu fico muito satisfeito de estar aqui e desejo todo sucesso ao simpósio. Dando continuidade a esta cerimônia, passamos a palavra ao professor Jacob Palles, presidente da Academia Brasileira de Ciências, ABC. Meus caros colegas, jovens participantes desse colóquio, bom, eu sou um militante, então é simples dizer que a presença dos mais jovens aqui representa o futuro do Brasil nessa ciência que é querida por todos nós, que é uma paixão, e eu tenho certeza que o colóquio vai continuar nessa marcha crescente, magnífica, de qualidade. Todos esses anos eu vejo realmente crescer o nível científico do colóquio. Isso é o que é fundamental para que a gente faça a matemática avançar no país. Eu também registro com grande satisfação que este ambiente de ciência, que é o que leva à produção de melhor qualidade e a essa paixão a que eu me referi, ele se espalha pelo país. Nós hoje temos centros de excelência em vários dos nossos estados, um bom número deles, e outros aparecendo pelo norte, centro-oeste, enfim, todas as regiões do país. Isso aí é uma marca de futuro, porque a partir daí o talento não escolhe onde nascer, é a partir daí que outros grandes talentos serão descobertos. E então muitos deles estão provavelmente presentes aqui. Então é um registro de um avanço sustentável da matemática brasileira. Nós ainda não temos grandes números, devemos crescer, como já disse o professor César Camargo, aliás, há 10 anos que a gente vem propondo esse crescimento. Agora, esse crescimento tem que ser feito dentro dos parâmetros de alta qualidade. A formação de um doutor é artesanal, a gente não pode escapar disso. Agora, pode ser feito numa abrangência maior, com mais talentos. Então, o Colóquio Brasileiro de Matemática se insere perfeitamente nesse movimento, né, de avanço da paixão pela matemática. Muito obrigado. Ouviremos agora o professor Marcelo Viana, diretor adjunto do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, INPA.
Boa noite a todos. Nós hoje estamos comemorando os 50 anos do colóquio, mas eu só posso falar sobre a minha própria experiência com o colóquio, que completa mais ou menos exatamente 20 anos hoje. Eu participei pela primeira vez no colóquio em 1987, recém-admitido que eu tinha sido ao programa de doutorado do INPA, descobri um evento que eu não imaginava. Desde o início eu fiquei impressionado com o formato do colóquio, com o perfil do colóquio, que ambiciona ser uma ponte que alcança os alunos da graduação e conduz até a pesquisa de alto nível e alta qualidade na sua vanguarda. Isso, na minha experiência, era algo que eu nem imaginava que existisse. É uma proposta extremamente ousada, reunir num evento como esse um público tão heterogêneo, e ainda mais fazer isso apostando de maneira definida e decisiva na qualidade dos cursos que são apresentados, das palestras que são apresentadas e das sessões temáticas. Como aluno, na época, eu lembro de ter pensado que era um modelo, um formato ideal, algo que não poderia ser melhorado. Mas, apesar disso, o colóquio vai evoluindo e vai procurando melhorar e se adaptar às novas realidades. No início dos anos 90, isso eu já presenciei diretamente, o colóquio decidiu enfatizar a componente internacional, que já existia, obviamente, mas passou a ser mais central, mais substancial na programação do colóquio. 2 anos atrás, eu tive a honra de coordenar o 25º colóquio e foi decidido pela comissão organizadora alargar um pouco mais o espectro de atividades e foram então incluídas atividades tendo em vista, sobretudo, os mais jovens. Atividades de Olimpíadas, atividades de iniciação científica e também voltou ao colóquio de pleno direito uma sessão dedicada ao ensino da matemática. Nesse processo de se adaptar às novas realidades e ficar ainda mais abrangente do que sempre foi, o colóquio se tornou cada vez mais uma operação complexa. E eu queria realçar aqui que, apesar do colóquio ser uma atividade que o INPA assume e leva a cabo, ela é realizada com uma participação muito intensa de colegas das diversas instituições através do Brasil. A comissão coordenadora, a comissão organizadora desse colóquio, por exemplo, abrange de maneira bastante boa toda a geografia do nosso país. E isso vem sendo assim desde a criação do colóquio, e cabe aqui deixar uma palavra de apreço a todos os colegas, em particular os coordenadores. Tendo sido coordenador de um colóquio, eu sei o trabalho que isso envolve, a energia que isso requer. Cabe aqui deixar uma palavra de apreço aos colegas do INPA e fora do INPA, que têm vindo a colaborar com esse evento maravilhoso, participando da sua organização. Ao mesmo tempo, o colóquio se tornou também uma operação logística extremamente complexa, e eu também quero deixar aqui uma palavra de apreço aos funcionários do INPA, que nas últimas semanas estiveram dedicados a tempo quase integral, muitos deles, para fazer com que as nossas vidas durante essa semana sejam tão prazerosas quanto poderiam ser. E, finalmente, uma palavra muito especial para aqueles que estão participando no colóquio, mais jovens, aqueles que estão participando pela primeira vez, a quem eu estou tentando dar um pouco a perspectiva de que provavelmente para vocês é o início de uma caminhada que nós esperamos inclua uma importante contribuição de todos vocês à matemática no nosso país. Muito obrigado. Ouviremos agora o Dr. Nelson Maculan, secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Professor César Camacho, diretor do INPA, meus colegas aqui de mesa, Otávio, até o presidente da SBM.
Eu vou homenagear um professor de matemática, Maurício Peixoto, em nome de todos os matemáticos, e a Sueli Druck, em nome de todas as matemáticas aqui presentes. Acho que é importante dar nome às pessoas que tenham. Todo mundo foi aluno diretamente do Maurício Peixoto, né? Aqui dentro, da CEL. E a Sueli tem feito um trabalho importante, até o Lula tem medo da Sueli. Então, você vê que hoje tem uma grande matemática aí defendendo a causa de um trabalho muito importante. Eu acho que isso fez com que, inclusive, a matemática, como colocou muito bem meu colega Otávio Velho aqui, está dando um exemplo para outras sociedades. Todo mundo agora quer fazer Olimpíadas, quer trabalhar nesse sentido. Acho que é importante até para divulgar bastante a educação e a dificuldade que a educação pública passa nesse país, né, que é muito aquém da nossa realidade, né. E também é importante que aqui entre matemáticos e matemáticas, futuros professores e professoras, não é isso, de vários tipos de trabalho, de que nós possamos ensinar a matemática que não seja sempre algo ruim, feio, não é? Muitas vezes o aluno já entra em sala de aula, sou professor de probabilidade, combinatória, as pessoas perguntam, professor, para que serve matemática combinatória? Eu respondo, primeiro pagar meu salário. É aquela risada, né? Enfim, aí começa a discussão interessante, para que serve, né? Essa é uma discussão, então eu brinco muito com isso, mas é algo que talvez seja interessante chamar a atenção. Vou dar um exemplo. Eu, há uns 30 e poucos anos atrás, tinha um colega meu, já hoje está com 70, bem mais velho aqui, mas ele tinha um filho que estava estudando, e às vezes ia lá em casa, e fazia, acho que um desses colegas, acho que Pedro II, e para quebrar alguns... Tinha alguma dificuldade em matemática, aritmética, e um dia estava dando A mais B ao quadrado, né? Então, o garoto disse A2 mais 2AB mais B2. Aí o pai perguntou, o que quer dizer A2? Eu falei, A vezes A. Ele disse, foi o dia que eu abandonei a escola, que eu nunca entendi que A2 era A vezes A. Então, quer dizer, eu estou brincando, mas a educação, às vezes, nesse nível, né, de, sei lá, de 11, 12 anos, faz com que as pessoas desistam, porque não entendem que é uma notação, é um simbolismo, né? Então, isso é importante, mas às vezes achei interessante, que ele ficou todo contente. Hoje o filho dele é um doutor em astronomia, né? Esse rapaz, esse menino que eu dava aula de matemática, quebrava o galho de matemática para o pai dele, às vezes. Então, é interessante como também, às vezes, a educação matemática, que a gente ensina, muitas vezes, a abstração, etc. Agora, a base da educação é a abstração. Eu acho que você, se não chegar a beleza da educação de primária, sobretudo a primária e depois a secundária, é o desenvolvimento da abstração, e a matemática é um papel muito importante para isso, tá certo? Acho que isto, e nós, como colocou aqui os colegas, eu passei 3 anos como secretário de Educação superior do Ministério da Educação, antes de vir para assumir o cargo aqui, que eu estou assumindo agora de secretário de Educação do Estado, do Rio de Janeiro, né? Eu lembro que havia 4 vagas de matemática no concurso federal do ABC, só um candidato com doutorado. Esse mesmo quis ficar. Então, São Paulo, né, quer dizer, que tem uma formação de doutores razoáveis, tá certo? Quer dizer, tivemos que chamar físicos com especialização de matemática, quer dizer, para conseguir fechar um pouco o quadro de professores da Federal do ABC, que essa é uma universidade modelo para o país. Então, como colocou o João Paz aqui, é algo que nós temos que pensar nesse sentido, e eu acho que esse tipo de colóquio, essa abertura de possibilidades, né, é muito grande. O INPA está de parabéns, a Sociedade Brasileira de Matemática está para 50 anos do colóquio, né? Eu espero estar aqui daqui a 50 anos, assistindo mais um. Eu estou com 65, quer dizer, faz as contas, né? Vai dar, talvez, né? Vamos ver, uma forcinha mais ou menos, né, Jacó? A gente pode estar aqui daqui a 50 anos, quem sabe, né, Jacó? Então, um bom trabalho para todos, tá? E contem muito com o trabalho da Secretaria de Educação aqui do Rio de Janeiro, né? E conte muito com a minha pessoa. Eu soube que foi um sucesso a abertura no municipal, né? Eu que tinha recomendado para o Camacho fazer. Eu, infelizmente, fui convocada para o encerramento, não para a abertura ontem, né, que foi muito mais... acho que a abertura foi mais interessante que o encerramento, mas, enfim. Então, bom trabalho, obrigado aqui pelo convite. Para a sua saudação, passamos agora a palavra ao professor Márcio Gomes Soares, coordenador do 26º Colóquio Brasileiro de Matemática. Boa noite, senhor Ricardo Cataz, representando o senhor Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, através de quem saúdo os demais membros da mesa, e boa noite aos participantes do colóquio. Iniciamos hoje a 26ª edição do Colóquio Brasileiro de Matemática, no marco de seus 50 anos de existência, exibindo um número recorde de atividades, todas com qualificação de excelência e também um número recorde de inscritos, acima de 1.600. Há sempre um overbooking, então aparecem 1.200. Aproveito o ensejo para lembrar rapidamente a dimensão de nossa comunidade ligada à pós-graduação e à pesquisa. Na área de matemática existem hoje no Brasil
Aqui já incluo os dados da reunião de semana passada do CTC da CAPES. Existem hoje no Brasil 22 programas de doutorado, 15 programas de mestrado acadêmico e 3 programas de mestrado profissional. Ainda é pouco, considerando o porte de nosso país. Mas estamos crescendo e, o que é mais importante, crescendo com qualidade. Essa casa, o INPA, sempre teve um papel fundamental e decisivo nesse crescimento com qualidade, referenciando os padrões nacionais na pós-graduação e na pesquisa em matemática e atuando de forma contundente em atividades relacionadas ao ensino da matemática, através quer da Olimpíada Brasileira de Matemática, das jornadas de iniciação científica e, mais recentemente, no estratégico âmbito da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Uma ação social sem precedentes que já sinaliza para repercussões de fundo no ensino público nacional. Uma outra contribuição de INPA ao padrão de qualidade da matemática brasileira é precisamente esse colóquio, do qual somos participantes. Mas um colóquio desse calibre e excelência se concebe através de seu comitê organizador, que tive a honra e o prazer de coordenar e a cujos membros agradeço pela percepção profunda das atualidades da área, um fator determinante na notável escolha dos plenaristas e dos cursistas. Outro ingrediente essencial para a excelência de um colóquio é o apoio logístico, e o fornecido por essa casa é ímpar. Agradeço a todo o corpo de funcionários do INPA e, lembrando da abertura da celebração de ontem, em especial a orquestra da Divisão de Atividades Científicas, que, sob a regência da Sueli Melo, cuida harmonicamente de todos nós, organizadores e participantes, e executa muito afinadamente a nem sempre fácil busca pela liberação dos recursos necessários à realização desse evento. Por fim, chegando ao mais básico e não menos essencial, eu agradeço aos patrocinadores desse evento, o próprio INPA, o Instituto do Milênio, o AGIMB, o Avanço Global Integrado da Matemática Brasileira, o CNPq, a FAPESP, a FINEP, a CAPES, a FAPERJ e a Petrobras. Desejo a todos sucesso e ótimo proveito desse ambiente. Muito obrigado. E é com prazer que passamos neste momento a palavra ao professor Ricardo Gataz, superintendente da área de Universidades e Instituições de Pesquisa da Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP, que neste ato representa o excelentíssimo senhor Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende. Boa noite a todos. Uma pequena pedra no caminho da gravidade fez com que o ministro Sérgio Rezende não pudesse estar aqui. E o problema é todo de matemática, porque ela era de um tamanho superior ao pertuito ureter, e tinha uma forma que o meu colega Manfredo do Carmo poderia definir mais como uma coisa muito irregular. Mas o ministro me pediu que o representasse nessa cerimônia, e eu o faço com uma honra muito grande. Perguntei a ele o que ele queria que eu dissesse. Ele falou assim: olha, os matemáticos gostam de coisa muito breve. Ou você se levanta e escreve uma equação, ou faz como o doutor Maurício Matos Peixoto, que faz um discurso que fica sempre em um parágrafo. Faça essa grande dificuldade, e na presença de tantos jovens, na presença da Sueli, que eu não a conheço, mas na briga se vou liberar ou não vai liberar, vou recomendar, não vou recomendar o dinheiro da FINEP, eu tive o prazer de trocar algumas palavras.
Mas é com muita honra que eu estou aqui numa instituição que eu reputo como uma das mais importantes unidades científicas do MCT, que cumpre o seu papel na fronteira do conhecimento, no aperfeiçoamento de professores de matemática do ensino médio e na motivação e descoberta de novos talentos da matemática no Brasil, com as suas atividades científicas de alto peso, como mostrou o Dr. Camacho, com um programa agressivo no aperfeiçoamento de professores do ensino médio, neste 50 anos de colóquio, e nas Olimpíadas, que é, na minha visão, uma forma muito inteligente de buscar novos talentos. Eu comecei saudando a todos, mas eu gostaria de terminar agradecendo a parceria do Dr. João Lucas Barbosa, da SPM, Marcelo Miranda, vice aqui do IMPA, professor Nelson Maculam, meu reitor, que me ajudou, meu ex-reitor, que me ajudou a cuidar dos meus macaquinhos em outras épocas, ao Dr. César Camacho, diretor do IMPA, ao Márcio Soares, coordenador desse colóquio, parabéns. Eu não tinha ideia da dimensão e da faixa etária distribuída nesse colóquio. Vocês estão realmente de parabéns. E, finalmente, Dr. Jacó Palles, presidente da SPPC, e Otávio Velho, vice-presidente da SPPC. Muito obrigado, boa sorte a vocês para os próximos 2 anos, no próximo colóquio. Eu espero que a FINEP tenha bastante dinheiro para acabar com todos os problemas e não ter que ficar procurando dinheiro em todas as outras agências. Mas por 50 anos de trabalho e 26 edições de um colóquio que estimula a criatividade e motiva as pessoas a procurar a matemática, vocês estão de parabéns. Muito obrigado. Bem, assim finalizamos esta sessão solene. Em nome do IMPA e da coordenação do Colóquio Brasileiro de Matemática, agradecemos pela presença de todos e convidamos todos também para o coquetel de celebração de abertura do 26º Colóquio, que será servido aqui em frente. Muito obrigado e boa noite a todos.